templo, você que veio cultuar ao Senhor. Queridos, nós estamos bem diante de um cenário escrito pelo profeta Ageu, um profeta que Deus levanta pós-exílio. Ele foi usado por Deus para profetizar depois do cativeiro, quando o povo retornou para a sua terra. E aqui nós vamos perceber que o povo precisava considerar os caminhos. Deus está falando com a nação. Deus estava falando com o seu povo. Agora nós queremos trazer nessa introdução uma retrospectiva. Os irmãos são bastante conhecedores da história, mas no ano de 587 antes de Cristo, o povo judeu, Jerusalém, pela terceira vez, foi invadida pelas tropas do rei Nabucodonosor, que levaram tudo. Levaram os nobres, os príncipes, a elite, os profissionais, os sábios. Todas essas pessoas foram levadas cativas para a Babilônia, coisa que eles não esperavam que acontecesse. Isso aqui nós precisamos parar para refletir, que a nossa vida, ela é surpreendida por acontecimentos, e muitos desses nós não estávamos esperando. O povo nesta época, o povo judeu, eles achavam que isto nunca poderia acontecer, mas aconteceu. E eles foram levados, e os muros, o templo, a cidade foi totalmente destruído. Principalmente o templo, que era o maior orgulho de todo o judeu. Era o templo do Senhor. Agora, queridos, a cidade estava desprotegida, porque os muros estavam fendidos, derrubados, portões queimados. E toda a força da nobreza, das lideranças foram levadas para a Babilônia, estavam debaixo da direção, da liderança, do jugo do imperador Nabucodonosor. Ali ficaram as pessoas, algumas pessoas que ficaram nos escombros, na destruição, naquele cenário de angústia e de tristeza, de dores. Os mais pobres, viúvas, órfãos, doentes, pessoas com defeitos físicos, esses que ficaram. Mas o Senhor, Ele havia dado uma palavra, que esse tempo de cativeiro seria um tempo, um período de 70 anos. E nós podemos ver que Jeremias, ele foi um desses que foi levantado por Deus como profeta.
para muito falar a respeito deste acontecimento. Mas o povo não deram ouvidos. Não ouviram as palavras do Senhor, ignoraram tudo aquilo que Deus estava falando que haveria de acontecer. Escute. Mas todavia, queridos, o Senhor vai usar um profeta chamado profeta Isaías. E esse vai profetizar e vai declarar que o Senhor haveria de levantar um líder, um homem chamado Ciro. E este haveria de ser aquele que daria a liberdade, a autorização para o cumprimento da palavra de Deus, para que o povo que estavam cativos voltassem para as suas terras, para a sua pátria, para Jerusalém, para Judá. E o interessante é que tudo isso aconteceu de fato e de verdade. Nós vamos observar, queridos, que depois que Ciro derrotou Babilônia, esse rei persa, ele assinou um decreto em 538 a.C., permitindo que todos os exilados pudessem retornar. E aqui nós vamos ver o discorrer da história, que muitos desses retornaram, voltaram, mas voltaram para um propósito. Qual seria o propósito desse retorno? A reconstrução, o recomeço. Porém, querido, nós vamos ver através do profeta pós-exílio chamado Ageu, que algumas coisas aconteceram. Isso aqui, querido, essa palavra, ela deve nos levar a uma reflexão. Estes acontecimentos devem levar-nos a considerar os nossos caminhos. Nós vamos ver uma coisa, que foram conduzidos muitos peregrinos judeus a Judá. Cerca de 43 mil pessoas, 50 mil pessoas começaram a retornar. Mas eles tinham um propósito principal. Primeira coisa, era a reconstrução do templo, não era isso? Era chegar lá, reconstruir o templo do Senhor que havia sido profanado, havia sido destruído, que todos os utensílios sagrados haviam sido levados para a Babilônia. E agora eles tinham uma missão: reconstruir o templo do Senhor e voltar ao culto. O culto ao Senhor, a busca ao Senhor, retornar a Deus. A nação deveria retornar a Deus, buscar a presença de Deus. E agora certamente fazer um culto diferente, diferente daquele culto que estava acontecendo antes dos 70 anos para trás. Agora um culto racional, um culto com entendimento, um culto com sentimento, um culto com gratidão, um culto com reverência, com honra ao Deus Yahvé, o Todo-Poderoso. Porém, queridos, nesse período em que eles voltaram, algumas coisas começaram a acontecer. Porque, queridos, Deus, Ele nos chama para projetos.
Todos os acontecimentos, querido, eles vêm para o nosso bem, para nos tratar. E o Senhor, Ele está na condução de tudo. Mas nós somos, querido, muitas vezes indiferentes. E temos muitas dificuldades em entender o que Deus está querendo de cada um de nós. Amados, esse esforço, quando eles chegaram para a reconstrução, até que eles quiseram começar, a história nos conta que eles levantaram o altar. Porque nós precisamos levantar o altar. O altar estava derrubado. E eles levantaram o altar. O que isso está dizendo para nós hoje? Levantar o altar e lançar os alicerces do templo do Senhor. Coisas importantes que nós devemos considerar: o altar, o culto, a adoração. Porque nós, queridos, precisamos da espiritualidade, da presença de Deus. Nós necessitamos nos alimentar desta presença. E eu entendo que esta é a razão porque hoje você está aqui neste lugar. Eu entendo que esta é a razão porque você está acompanhando este culto, essa transmissão e esta palavra. Porque a sua alma, ela tem uma necessidade de Deus. Eles começaram, porém já no começo, assim que chegaram, queridos, houve o quê? A dificuldade. Uma coisa, os inimigos não queriam que isso acontecesse. Os inimigos dos judeus, do povo da nação escolhida, não queriam que isso acontecesse. O que é que eles não queriam? Que o templo fosse levantado. Eles não queriam que o altar fosse erguido. Eles não queriam que eles voltassem a cultuar. Eles não queriam que aquele povo se reunisse para ofertar, para trazer as primícias, para agradar a Deus. Então houve, querido, uma dificuldade. Não é assim? Tem sido fácil para você levantar o altar? Tem sido fácil para você manter o templo erguido? O templo é você. E tem dia que você diz assim: pastor, eu estou para baixo. Tem dia que eu estou só a misericórdia. O templo, querido, ele representa a sua própria vida, porque a Bíblia diz: vós sois templo. É isso? E morada do Espírito Santo. O altar, querido, é aonde nós vamos entregar a nossa adoração ao nosso Deus. É aonde nós vamos fazer a nossa entrega, a nossa vida, a nossa gratidão. Houve aqui um levante. O povo, querido, foram barrados. Porque sempre que alguém quer levantar o altar ao Senhor, quer erguer o templo, levantar os alicerces sólidos, haverá um levante, haverá uma oposição, haverá inimigos que irão se levantar, haverá dificuldades para que você seja barrado. E foi isso que aconteceu. Gente, a coisa foi tão feia que os samaritanos se levantaram nesse tempo.
Os samaritanos arranjaram até advogados, entraram em contato com a liderança do atual império e a obra foi barrada. Os recursos foram cortados, viu? E a obra ficou estagnada. E nesse tempo, querido, o povo desanimou. O povo esfriou. E o povo agora deixou de olhar para o objetivo principal. Presta atenção. E começaram a olhar agora para si mesmo. Só, querido, que nesse interim, Deus estava olhando para o povo. E Ele esperava uma atitude. Ele esperava uma reação positiva. Ele esperava que o povo se levantasse para resistir à oposição, para resistir à crise e à dificuldade, e fizessem alguma coisa. Porém, queridos, o povo baixaram a guarda, a cabeça, e simplesmente nós vamos ver o profeta abrindo esse texto e falando algo importante no capítulo 1, primeiro versículo e versículo 2. Eu gostaria de uma versão que fale: considerai os vossos caminhos. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá. Decore aí. Zorobabel era o governador de Judá. E aí vem mais. E a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Eram duas figuras de liderança muito importantes naquela época. Eram os líderes. Eles estavam à frente. E quando o levante, a oposição, a dificuldade se levantou, eles simplesmente baixaram a cabeça. Por quê? Porque as autoridades maiores haviam barrado. Recursos não eram enviados. Havia uma crise, uma dificuldade instaurada. E eles simplesmente perderam o foco principal. Passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e estava tudo parado. Deus estava olhando e nenhuma reação. Ninguém fazia nada. Ninguém se levantava para fazer coisa alguma. Estava todo mundo com medo, porque os inimigos tinham mandado carta, porque os inimigos tinham falado palavras
negativas, mentirosas, e acabaram conseguindo barrar. Mas não passaram só 5 anos, passaram-se 16 anos. Às vezes, querido, nós passamos anos da nossa vida esperando que as coisas aconteçam. Mas Deus também está esperando uma reação e uma atitude sua. O que eles queriam? Deus já havia dado a ordem. O objetivo principal para Deus. O que era prioridade para Deus nesse tempo? Era a adoração. Era o altar. Era a reconstrução do templo. Eram os cultos. Eram as reuniões. Eram as celebrações. Eram as orações. Era o louvor. Era prioridade. Mas todo mundo estava de braços cruzados. Estavam de braços cruzados. Até que o Senhor levantou o profeta. Isso levou, querido, um período de grande desânimo. 16 anos de desânimo. E o versículo de número 2 vai dizer o seguinte: assim fala o Senhor dos Exércitos. É interessante você observar que Ageu, ele fala o tempo todo. Ele apresenta na sua descrição Deus, o Senhor dos Exércitos. O tempo todo ele está dizendo que Deus é o Senhor dos Exércitos, o Senhor da guerra, o Senhor que comanda os exércitos celestiais, o Senhor que está no controle e no comando de todas as coisas. Para que temer? Para que parar? Para que retroceder? Para que baixar a guarda? Não. Deus estava esperando alguma coisa e ninguém fazia nada. Olha o que é que o povo dizia: Deus está falando. Através de Ageu, Deus está dizendo: este povo diz. Quem era este povo? O povo que voltou do cativeiro, que estava em Jerusalém, em Judá. Não veio ainda o tempo. Olha aí. Muitas vezes, querido, as coisas estão paradas na nossa vida. E nós fazemos a mesma coisa. Ainda não é tempo. Nós precisamos ter discernimento. Muita gente se conforma e diz: ainda não é tempo. Era que o povo passaram 16 anos dizendo: ainda não é tempo. Ainda não é o tempo. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Isso eles diziam, mas não era o que Deus queria. Não era o que Deus pensava. Não era a vontade de Deus. Nós somos mestres em fazer isso. Nós somos seres humanos que temos essa tendência de querer colocar palavras na boca de Deus, de querer falar que Deus está querendo de uma forma, enquanto que o que Deus está querendo é outra.
eles diziam: já que nós estamos parados, já que foi interrompido, já que houve essa dificuldade, é porque Deus quer assim. Falamos ou não falamos assim? Mas nem sempre é. Nem sempre é. Muitas vezes Deus está esperando uma atitude sua. Nós ficamos estadiando, jogando para frente. Ainda não é tempo, mas o tempo está passando. Ainda não é tempo. Muitos dizem: o meu tempo vai chegar. O tempo em que eu vou me dedicar mais ao Senhor. O tempo em que eu vou construir e levantar o meu altar. O tempo em que eu vou levantar os alicerces e edificar o templo do Senhor, que é a minha vida. O tempo vai chegar. Mas se o Senhor disser para você que o tempo é agora, o tempo é agora. Não é depois, é agora. E se o Senhor falar para você, para nós que estamos perdendo o nosso precioso tempo, estadiando, jogando para um tempo futuro, aquilo que deveria ser feito hoje, aquilo que deveria ser feito durante todo esse ano. Essa mensagem está chegando para nós hoje. Mas, amados, o desânimo tomou conta do povo. A falta do ânimo prevaleceu. Porque muitas das esperanças do povo judeu não se cumpriram. E, amados, nós, se as coisas não acontecerem em tempo hábil como nós queremos, nós já começamos a perder a esperança, a desanimar. Esse ano está terminando, já estamos em dezembro, e nada do que eu desejava aconteceu. Se você se identifica com esta palavra, o Senhor, Ele fala ao teu coração e Ele preparou esse dia para você, para lhe dizer que o tempo de Deus é hoje para a sua vida. Você precisa aproveitar, se levantar e vencer o desânimo, a oposição, o impedimento, a dificuldade. Deus te dará força para você se levantar e enfrentar e realizar aquilo que Deus colocou no seu coração. Não diga que ainda não é tempo, porque o tempo de Deus chegou para a sua vida. Os muros da cidade não foram restaurados, o templo não foi reedificado, e houve fome na terra. Ageu capítulo 2, 9 ao 11. Porque, queridos, preste atenção. Quando nós deixamos o objetivo principal de lado, a dificuldade ela vai vir. Sabe por que as nossas vidas são tão difíceis? Porque nós decidimos andar no nosso plano, ao invés de viver os planos de Deus. A glória dessa última casa será
maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: vamos parar aí. Vamos retornar aqui. O povo ainda estava sob o domínio de Persa, como eu falei, Ciro. Inclusive o Senhor Isaías chama ele de meu ungido. Mas não era que ele era ungido, escolhido para ser cheio do Espírito Santo. Era para realizar esta obra de assinar, certo? Um decreto dando a liberdade e autorizando o povo a retornar para Judá, Jerusalém. Mas, querido, eles não podiam fazer nada sem a aprovação de quem? Das autoridades. De Tetanai, o governador do território oeste do Eufrates. Porque eles estavam sob liderança. Jerusalém e Judá, nessa época, eles não tinham um rei. Eles não tinham uma liderança absoluta. Não era uma nação com independência. Eles estavam debaixo do jugo e da liderança deste homem chamado Ciro, que era um dos imperadores que se levantou, que era o Império Medo-Persa, o Império Persa. Agora, queridos, mas eles tinham dois líderes lá debaixo dessa autorização, que era quem? Zorobabel e Josué. Para nós líderes, você que é um líder, preste atenção. Quem é líder aqui? Levante a mão. Vocês são líderes, sim, da casa de vocês. Cadê os homens dessa casa? Cadê? Cadê os homens dessa casa? Cadê? Cadê os homens? Vocês são líderes. Vocês são líderes. Vocês são líderes. Amados, muitas vezes a liderança, ela se acostuma com a dificuldade. Nós somos tendenciosos a nos acostumar com o que é ruim. E nos adaptamos. E muita gente diz assim: não é assim mesmo. É porque são tempos difíceis. Não é assim mesmo. Um dia vai melhorar. A gente se acostuma, querido, com as coisas ruins. Ora, o povo estava em cativeiro há mais de 70 anos. Voltaram para a sua terra e continuavam debaixo de opressão. Cadê os líderes? Estou lendo um livro excelente que diz que nada acontece até que um líder se levanta. Nada acontece até que um líder se levante. E nós devemos, irmãos, agradecer a Deus pelos líderes. Porque são pessoas usadas por Deus. Para quê? Para trazer restauração, para levantar, para animar, para conduzir, para restaurar a fé do povo. O povo nesse momento necessitava, porque estava todo mundo disperso. Cada um andava pelo seu caminho, fazendo as suas coisas, construindo suas casas, viu? Cuidando das suas plantações, dos seus animais, arrumando a casa, as casas estufadas, casas belíssimas. E a casa do Senhor estava em ruínas. Isso diz muito a nosso respeito. Talvez esse fim de ano você esteja muito preocupado com a sua casa física,
com a roupa que você vai vestir, com o sapato novo, com os móveis novos, com a festa de Natal, com a ceia, com o final do ano. Talvez você esteja preocupado com isso. A Bíblia diz que os gentios fazem isso. Eles buscam essas coisas. Mas o que é principal e mais necessário para nós, queridos? Você que é um cristão, você que é um servo de Deus, uma mulher, um homem de Deus, o que é prioridade na sua vida? São essas coisas? Ou seria o altar, o templo do Senhor, a correria do dia a dia, acorda cedo, dorme tarde, está cansado, não é isso? A nossa vida trabalha muito, labuta muito, corre muito atrás de muita coisa. Porque é muita responsabilidade, são muitos afazeres, muitas cobranças, e é assim mesmo, é o sistema. O sistema, ele vai cobrar de você mais e mais, ele vai lhe sugar, ao ponto de você deixar o altar, a reconstrução, o templo que é a sua vida espiritual, para terceiro plano. E talvez você esteja dizendo: ainda não é tempo, vai chegar o tempo. Quem sabe quando eu me aposentar, eu vou me dedicar mais. Quem sabe quando eu terminar meus estudos, vou me dedicar mais. Quem sabe quando eu terminar aquela faculdade, eu conseguir aquele emprego, aquele concurso, eu vou me dedicar mais. Ainda não é tempo. Quem sabe quando eu criar meus filhos e formá-los, ainda não é tempo. Deus entende. E o Senhor está dizendo: esse povo diz que ainda não é tempo. Este povo diz que ainda não é tempo. E nós não nos apercebemos que o tempo de Deus chegou. É por isso que essa mensagem, ela diz: considerai os vossos caminhos. Amados do Senhor, Deus agora vai levantar uma liderança. Uma liderança através do profeta Ageu, que vai falar para o povo, chamar a atenção do povo, para que o povo acorde, para que venha a ver aquela reviravolta que a gente precisa, aquele balançar da figueira. Muitas vezes é necessário que aconteça algo para que a gente venha se despertar, venha acordar, venha parar para considerar os nossos caminhos. O que é que Deus estava falando através do profeta? Ele estava dizendo: ei povo, vocês que estão aí parados de braços cruzados, que se acostumaram a essa situação, que se acostumaram com a crise, com a fome, com a dificuldade, vocês estão trabalhando muito e recebendo pouco. Ele vai dizer: e quando recebem o salário, vocês estão colocando no saquetel furado. Eu não sei se você se identifica com isso, mas talvez esse ano todo você diz: eu trabalhei tanto, eu me esforcei tanto, mas o meu dinheiro, ele se foi, nada sobrou.
Aí o Senhor diz: olha, mulher, homem, considera o teu caminho. Ele está dizendo o seguinte: dá uma olhada para trás, dá uma olhada lá para onde tu passou. Ele estava dizendo para o povo: olha para trás há 70 anos, aonde é que tu estava. Olha para trás, eu te abençoei, eu fiz tudo por você, eu te dei tudo e você não valorizou. Foi preciso vocês serem entregues ao cativeiro, mas olha para trás. O Espírito do Senhor está falando conosco e dizendo: olha para trás. Você se lembra de onde eu te tirei? Ah, meu Deus. Dá para você parar um momento agora e refletir? Você lembra de onde o Senhor te tirou? Lembra? Todos nós estávamos caminhando para a condenação eterna. Todos nós estávamos mortos espiritualmente. Todos nós estávamos distante do Senhor. Todos nós estávamos afundados em pecados. Todos nós estávamos em um charco de lodo. Considera os teus caminhos. Dá uma olhada agora para trás. Reflete. Mas reflete agora com cuidado, com paciência. Faz aquela reflexão demorada. É melhor com Jesus ou sem Jesus? É melhor debaixo dessa unção, dessa proteção, ou sem ela? É melhor andar desgarrado como ovelha sem pastor, ou ser conduzido pelo pastor Jesus Cristo? O que era melhor era desejar comer as alfarrobas lá do mundo, desejar a comida dos porcos, era estar na lama, desprezado, sem nada, e a Bíblia diz: e ninguém lhe dava nada. Ou está na casa do Pai. Na casa do meu Pai há abundância de pão. Considera os teus caminhos. Jesus está mandando, querido, que nós dê um stop, uma pausa nesse momento. E prestar atenção, olhar com atenção. Não é aquela olhadazinha rápida, é para detectar detalhes minuciosos. Você tem parado para perceber o cuidado de Deus com você? Você tem parado para refletir? O que é vosso? Vosso é o seu caminho, é a sua vida, é o seu modo de andar, são as suas atitudes, as suas decisões. O Senhor está dizendo: o que é que tu está fazendo, homem? O que é que tu está fazendo, mulher? E Ele diz assim: está tudo errado. Está tudo errado. Ele estava chamando o povo. Era isso que Ele estava dizendo: gente, está tudo errado.
Precisamos parar. E precisa haver uma mudança. Precisa haver uma mudança. Nós não podemos continuar assim. Precisamos mudar os nossos caminhos. Nesse tempo, querido, Deus estava distante. O povo estava indiferente com Deus. E Deus estava ressentido, magoado, no sentido que Deus não guarda mágoa, porque Ele é Deus. No sentido de que Ele estava sendo deixado de lado. Ele estava pelo povo em um lugar qualquer, e Deus não fica em lugar qualquer. Então, vamos dizer, ele estava brigado com o povo. Ele estava triste com o povo. Por quê? Porque as pessoas simplesmente cruzaram os braços e aceitaram aquela situação. Meu amigo, Deus, Ele está falando na sua palavra que Ele espera de você uma mudança. Estamos chegando no final do ano de 2023. E nós não podemos ir para mais um ano do mesmo jeito. Precisamos melhorar. Sim ou não? Precisamos melhorar. Deus pede através do profeta que eles olhem, reflitam e pensem no que estão fazendo. O que é que vocês estão fazendo? Está certo? Quanto tempo você passa sem sentir a falta da presença de Deus? Quanto tempo você fica distante e nem sente a necessidade de cultuar? E parece que está tudo bem. Não está. Não está. Você precisa, querido, ver o que está fazendo. Porque não é possível que o povo cristão, que o povo crente, continue vivendo uma vida miserável, medíocre, e se conforme achando que está tudo bem. Precisamos considerar os nossos caminhos. Precisamos pensar, refletir, olhar para trás e não querer voltar mais para lá. Você entendeu? Deus estava dizendo: considerai os vossos caminhos. Vocês querem voltar lá de onde vocês vieram? Vocês querem voltar para o cativeiro? Querem voltar para a opressão? Olha, queridos, isso aqui é muito sério. Escute a revelação. Hoje, no mundo e no Brasil, há o mesmo número de pessoas que estão frequentando igrejas. É o mesmo número de pessoas que estão distanciadas do Senhor. O Senhor está dizendo para nós: você não quer ser mais um nessa estatística, não? Então considere o seu caminho.
considerai os vossos caminhos. É isso que o Senhor fala. A vida que vocês estão levando é uma vida de insucesso. Uma vida, para muitos, escute, de dificuldades, de prejuízos. Uma vida maldita em que há tanto esforço e suor derramado, e no semblante não se vê nenhuma alegria. Precisamos considerar os caminhos. O pior que Deus está falando através do profeta, o povo não se apercebia disso. E a pior miséria, querido, é quando nós cristãos não percebemos isso. Nos acostumamos, vamos levando, e alguém diz: como é que você está? E alguém responde: eu estou levando como Deus quer. Não é isso? Mas será que Deus quer ver o seu povo com o altar derrubado, o templo em ruínas, será que Deus ele se alegra em ver o seu povo, que é chamado para ser luz do mundo, com essa luz apagada? Será que Deus ele está feliz com o seu povo que foi chamado para ser sal da terra? E este sal está insípido, não serve para dar sabor nenhum, só serve para ser escarnecido, pisado, pisoteado pelos homens. Infelizmente, muitos cristãos que levam o título de cristão só serve de escárnio, de zombaria, de mau testemunho. Estão vivendo uma vida miserável. E o Senhor diz para nós: considerai os vossos caminhos. Deus, Ele quer o melhor para o seu povo. Deus, Ele já liberou toda sorte de bênção para o seu povo. Amém? O Senhor, Ele deseja que o seu povo viva bem nessa terra. Pode vir aflição, perseguição, lutas, batalha, mas nós sempre vamos triunfar no nome do Senhor. Deus te levantou para ser cabeça e não cauda. Deus te levantou para estar por cima e não por baixo. Deus te levantou para comer o melhor dessa terra. Não aceite viver uma vida medíocre. Mas o Senhor diz: considerai os vossos caminhos. A partir do momento em que nós percebermos isso e começarmos a nos submeter à ordem, à vontade de Deus, o que é primazia, o que é mais importante para Deus, nós vamos viver o novo de Deus na nossa vida. Considerai os vossos caminhos. Fiquemos de pé. Que essa reflexão, essa chamada de Deus para nós, fique em nossos corações.